Isaías 59, verso 1. Que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Esse texto fala sobre a mão do Senhor e fala também sobre o ouvido do Senhor. Amados irmãos, nos momentos de maior necessidade da nossa vida, em que o nosso país passa, em que as nações estão vivendo, podemos perceber que a mão poderosa do nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Deus jamais abandona os que confiam nele, mesmo que as coisas não aconteçam da maneira como imaginamos ou desejamos. Ele nos cobre com a sua mão poderosa em todos os momentos da nossa vida. Quando Deus disse que ia tirar o seu povo que estava cativo, oprimido ali no Egito, Deus naquele momento então, a Bíblia diz que ele estendeu a sua mão forte, de lá ele tirou o seu povo com a sua poderosa mão. Porém, quando o povo sai do Egito, vendo a mão de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, os israelitas chegam agora ao Mar Vermelho e eles se deparam com uma situação muito difícil. Eles estavam como que encurralados, e quando eles olham para trás, na frente deles estava o grande Mar Vermelho, e atrás deles vinha Faraó com todo o seu exército, armados até os dentes para destruir o povo de Deus. E nesse momento o medo e a angústia levaram o povo de Deus a murmurar. Eles começaram então a questionar Moisés, porque nos tirou de lá para morrermos todos aqui. E Moisés agora então ele clama a Deus, ele clama ao Senhor. E o Senhor então diz a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fere-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. É pela manifestação poderosa do Senhor é que o mar se abriu, Israel passou a pés enxutos, enquanto os egípcios pereceram no meio das águas do Mar Vermelho. Quem pode impedir o Senhor de agir em nosso favor? Ninguém. Ninguém pode impedir. Nem os governos, nem as potestades, nem nenhuma potestade humana pode impedir a mão forte de Deus agindo em favor do seu povo. Um exemplo na palavra de Deus muito claro é o exemplo da mão forte de Deus agindo contra o poderio exterminador do rei sírio Senaqueribe. Quando Senaqueribe, com todo o seu poder, com toda a sua força, estava como devastando todas as nações. O Império Assírio era a maior potência mundial e agora eles estavam para invadir Jerusalém. E nesse momento Ezequias, que era o rei de Judá, ele clama a Deus, ele leva o povo a clamar a Deus. E naquele momento então Deus falou com Ezequias: você não vai usar nenhum soldado, porque eu vou mostrar para Senaqueribe quem é o Senhor, quem é Deus. Eles vão saber que existe um Deus que luta pelo seu povo. E naquela noite, quando todo aquele exército estava acampado ao redor para invadir e destruir a cidade, o Senhor manda o seu anjo naquela noite. E quando amanhece o dia, Senaqueribe acorda, e quando ele olha para os seus lados, ele vê um monte de cadáveres. Todos os soldados estavam mortos, todo o seu exército, 185 mil soldados mortos, porque a mão do Senhor lutou pelo seu povo. E Senaqueribe então volta para casa de cabisbaixos, humilhado, reconhecendo que ele não, com todo o seu poderio, ele não poderia prevalecer contra a mão forte
do Deus Todo-Poderoso. Não existe nada que possa sobressair o grande e maravilhoso poder do nosso Deus. Se permanecermos fiéis ao Senhor, onde pusermos as nossas mãos, o Senhor também colocará a sua. E grandes serão as maravilhas que o Senhor vai fazer. Assim como Ele fez com Moisés, assim como Ele fez com Ezequias, assim como Ele fez na vida do seu povo, Ele continua fazendo hoje, na vida daqueles que o buscam e que creem no seu nome. Ele garante na sua palavra que nenhum justo será desamparado e nem a sua descendência vai mendigar o pão, pois na poderosa mão do Senhor está a sua providência, e Ele não permitirá que os seus filhos padeçam necessidade. É promessa dele, e é promessa dele para as nossas vidas. Eu quero convidar a você a entregar os seus cuidados, a entregar a sua vida na poderosa mão do Senhor, descansando nas promessas do Senhor, na certeza que quando você entregar e colocar a sua vida nas mãos do Senhor, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Grandes coisas vão acontecer na nossa cidade, na nossa nação, quando o povo colocar a vida debaixo das mãos poderosas do nosso Deus. O inimigo se levanta e faz planos para destruir, planos para matar, mas nesse momento, quando o inimigo se levanta, quando esse vírus se alastra, trazendo mortes para todos os lugares, a Bíblia diz também que Deus, Ele tem planos, e a Bíblia, lá em Jeremias capítulo 29, 11, fala sobre os planos de Deus. O inimigo tem os seus planos, mas acima de todos os planos do inimigo, nosso Deus, o Senhor, tem também os seus planos, e Ele diz: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Deus tem planos, e os planos de Deus são planos de bem e não de mal, são planos de vida e não de morte. Com a sua poderosa mão, Ele endireita os caminhos tortuosos. Isso é, não existe vida tortuosa que Deus não possa endireitar. Ele despedaça todos os poderes das trevas. Não existe nenhum império das trevas que Deus não tenha poder para desmoronar, para destruir e para desfazer. É necessário nos humilharmos, como diz a palavra, nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. E o texto diz que ao seu tempo Ele nos exaltará. Deus pode, entenda isso, Deus pode lidar com qualquer problema que venhamos a colocar nas suas mãos. Qualquer problema que você coloque nas mãos de Deus, Deus pode lidar com eles. Isso é, não existe nada complicado demais que Ele não possa resolver. Por isso é importante colocar nossa vida, nossos problemas nas mãos do Senhor. É impossível, meus irmãos, militarmos neste mundo sem que contemos com a poderosa mão do Senhor, nos protegendo e nos sustentando. O maior desejo do coração de Deus é que este ser, eu e você, que Ele criou com tanto amor, venha buscar a Ele de todo o coração e com sinceridade. Conforme Jeremias 29, 13, quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso quer dizer que se você buscar a Deus de todo o seu coração, certamente você vai achá-lo. Ele nos diz também hoje: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. O profeta Isaías, quando
chamado por Deus para o ministério profético, ele ouviu uma voz de Deus falando as seguintes palavras, Deus falando com ele. E Deus disse o seguinte: ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão. Imagine, irmãos, que apenas a sombra das mãos do Senhor era capaz de proteger o seu servo em sua jornada como mensageiro da verdade divina. Apenas a sombra da mão de Deus era poderosa para o guardar e para o guiar em todos os seus caminhos. Quando os discípulos de Jesus faziam aquela travessia difícil do mar da Galileia, eis que Jesus vem ao encontro deles, andando sobre o mar. E eles então ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Mas nesse momento Jesus diz para eles: não temais, sou eu. Então Pedro pediu para andar sobre as águas e ir até o encontro de Jesus. E Jesus disse para Pedro: vem, Pedro. Mas quando Pedro começa a andar sobre as águas, e daqui a pouco ele começa a olhar para a força violenta dos ventos e do mar, e aí então ele começa a afundar. E é nesse momento que Jesus, com a sua mão forte, ele levanta a Pedro e ele diz para Pedro: por que duvidaste, Pedro? Homem de pouca fé. A mão do Senhor é poderosa para nos proteger e para nos levantar e para nos fazer viver na dimensão da fé que Ele coloca em nossos corações. Este mesmo Jesus que levantou Pedro, que mostrou a Pedro o seu poder e a sua glória, esse mesmo Jesus também, Ele quer pegar nas suas mãos nesta noite, assim como Ele pegou nas mãos de Pedro e mostrou a Pedro que ele devia crer. Ele quer pegar nas suas mãos, e tudo que você precisa fazer é não duvidar, mas crer, mesmo que estejamos ao ponto de fracassar, Ele não nos deixará cair. Pedro estava ao ponto de fracassar, de se afogar, quando ele olha para os ventos e para o mar, mas Jesus diz para ele: olha para mim. Não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. E Jesus então estende as suas mãos e nos levanta, pois as suas mãos, as mãos do Senhor, estão estendidas, como diz o texto, estão estendidas para nos levantar. Os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor por socorro. E eu quero convidar a você nesta noite, que você busque ao Senhor agora, e Ele ouvirá o seu clamor, e Ele te fortalecerá, e Ele te protegerá com as suas mãos poderosas, e debaixo das suas asas encontraremos refúgio, encontraremos segurança neste mundo de medo, de aflições e de incertezas. Só o Senhor pode nos garantir a verdadeira segurança, pois suas mãos estão estendidas e seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Por isso quero convidar a você a mais uma vez, juntos, vamos clamar, porque quando clamarmos, nós temos um Deus que está com as suas mãos estendidas para nos socorrer, um Deus que está com os seus ouvidos atentos para nos ouvir. Vamos juntos agora, levanta o nosso clamor a esse Deus vivo e todo-poderoso, o Deus que esteve com Moisés, o Deus que esteve com Ezequias, o Deus que esteve com Paulo, o Deus que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos dar a segurança, a salvação e a vida eterna, e com Ele todas as coisas. Vamos juntos agora clamar ao Senhor. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti, Senhor, na certeza de que assim, ó Pai, como o Senhor, com o seu braço forte, tirou o seu povo da escravidão, guiou o seu povo no deserto, dando pão, dando alimento, guardando do sol, guardando da escuridão da noite, abrindo o mar e mostrando a sua glória.
assim como o Senhor estendeu a sua mão, dando livramento ao teu povo de todas as potências humanas de todas as épocas, assim também, Senhor, nós cremos que o Senhor enviaste Jesus Cristo como o nosso socorro, a nossa esperança, a nossa alegria, e que o Senhor Jesus continua com as suas mãos estendidas para mostrar o seu poder sobre as ondas, sobre o mar, sobre a tempestade, sobre os ventos contrários, sobre todas as ameaças que o inimigo tem lançado sobre a humanidade. Por isso nós clamamos que o Senhor estenda suas mãos sobre a nossa nação, e que as ondas se acalmem, e que o vento venha a passar, e que toda essa tempestade, Senhor, se transforme em bonança, para que a glória do Senhor se manifeste nos corações. Deus, abençoa a nossa nação, abençoa o teu povo, Senhor. Nós queremos, e com certeza, Pai, sabemos que veremos a mão do Senhor agindo, e que o Senhor venha, ó Deus, cumprir o teu propósito, o teu plano de vida, o teu plano glorioso na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém.